Olá pessoal, meu nome é Gabriela Barros da Silva, sou psicóloga e gestora da provisão de serviço no Mapa do Acolhimento. Sou uma mulher parda, negra de pele clara, cisgênera, alta com cabelos cacheados e escuros na altura dos ombros. Apesar de todas as mulheres estarem suscetíveis à violência de gênero, algumas mulheres são mais violentadas do que outras. E isso tudo tem a ver com as desigualdades sociais. Para conseguirmos compreender por que isso ocorre e realizar um atendimento efetivo e justo para todas as mulheres, precisamos conhecer o conceito de interseccionalidade. E é isso que iremos abordar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, vamos refletir um pouquinho o que está atrás dos dados? Segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Datafolha, 45% das mulheres negras já sofreram agressões provocadas por parceiros íntimos ao longo da vida, enquanto esse percentual entre as mulheres brancas é menor de 36,9%. Esses e outros dados mostram que mulheres negras e transgêneras são as principais vítimas de violência de gênero em nosso país. E por que isso acontece? Estamos imersos em uma sociedade marcada pela intersecção de opressão, onde o patriarcado, machismo, racismo, homotransfobia e outras formas de violência se entrelaçam. A interseccionalidade é um conceito crucial que nos auxilia a compreender que as pessoas não são definidas por uma única característica, mas sim por uma multiplicidade delas, e que essas interações moldam suas experiências e oportunidades na sociedade. A combinação de diversos fatores pode resultar em desigualdade ou privilégio, intensificando a vulnerabilidade de certos grupos, como mulheres negras, indígenas, ribeirinhas, transgêneras, com deficiência, residentes de áreas periféricas, lésbicas e bissexuais frente à violência sistêmica. Por isso é tão importante considerar não apenas o gênero, mas também o contexto regional e as barreiras específicas que cada mulher enfrenta ao acionar o serviço de apoio e proteção. Por exemplo, quando uma mulher indígena de aldeia distante sofre algum tipo de violência, a dificuldade de acesso a serviço público prejudica a busca por ajuda e atendimento por uma equipe especializada, o que a deixa numa situação de maior vulnerabilidade. Assim, é fundamental estarmos cientes de como diferentes mulheres experienciam as violências no dia a dia dos atendimentos a vítimas de violência. Isso é importante tanto para compreender o que ela está vivendo em sua integralidade, quanto para não reproduzirmos preconceito e injustiça no próprio atendimento. Isso é o que chamamos de vieses inconscientes, ou seja, nossas ações são enviesadas por preconceitos. Por isso é importante refletirmos sobre como as desigualdades sociais nos levam a tratar algumas pessoas de forma mais acolhedoras do que outras. Todas nós estamos suscetíveis a reproduzir vieses inconscientes, influenciados por estereótipos, experiências passadas e cultura. Eles podem afetar nossas decisões, comportamentos e interações de maneira sutil sem que percebamos. No contexto do atendimento a mulheres em situação de violência, esses preconceitos podem se manifestar de diferentes formas. Por exemplo, quando uma mulher negra e uma mulher branca são tratadas de forma desigual em um serviço, pode estar falando de um caso onde o viés inconsciente de quem atendeu prevaleceu. Reconhecer e estar ciente dos nossos preconceitos é fundamental para garantir um atendimento justo, sensível e eficaz para todas as mulheres que buscam ajuda. Lembre-se, estamos todas e todos aprendendo constantemente. Estar disposta a aprender é o mais importante. O nosso compromisso não pode ser somente de compreender o conceito, mas de colocar em prática esses conhecimentos, mudando nossos comportamentos e atitudes do dia a dia. Não só para evitar preconceitos, mas para oferecer o acolhimento humanizado e adequado de acordo com as necessidades de cada pessoa, tendo em vista não só a violência que ela verbaliza quando nos pede ajuda, mas as demais violências que constituem a mulher e atravessa seu corpo. Nos espaços jurídicos, como fóruns, delegacias, Ministério Público e Defensoria Pública, também vemos situações de machismo, racismo e outros tipos de discriminação. O mesmo acontece em espaços de atendimento a vítimas de violência, como CRAS, CREAS, clínicas sociais e outros. Por isso, é importante que as profissionais envolvidas nos atendimentos e acolhimentos de mulheres lembrem de como a interseccionalidade acontece na prática e como ela revela desigualdades invisíveis. Assim, conseguimos enxergar de forma mais acolhedora e humanizada as pessoas que cruzam nossos caminhos. Nós chegamos ao fim desse nosso encontro. Eu queria propor um caminho de transformação prática nas nossas ações cotidianas, para que além de observarmos as demandas que surgem por parte de mulheres que buscam o nosso atendimento, observemos também ali que tem um ser humano marcado por diferenças sociais
em razão do gênero, da raça, cor ou etnia, região, capacidade psicomotora e outras. E ao olharmos essas mulheres com um olhar interseccional, poderemos então desenvolver políticas de trabalho humanizado, acolhedor e efetivo, a que bordem as necessidades específicas de diferentes grupos de mulheres. Mas essa aula foi apenas uma introdução sobre o tema, por isso te aconselho a se aprofundar no tema lendo nosso guia e fazendo consulta sempre que precisar. No próximo vídeo, vamos abordar as formas de violência de gênero e as principais leis que protegem as mulheres. Para conhecer o material completo, acesse o QR Code.